A segunda vinda de Nosso Senhor e o milênio. Mensagem de Gerhardus Johannes Voss, 7 de dezembro de 1916. No Antigo Testamento, fala-se apenas de uma vinda de Cristo, e com essa vinda está conectado o cumprimento de todas as previsões e promessas messiânicas. No Novo Testamento, mostrou que o que do ponto de vista da profecia parecia um ato indiviso, se resolve no resultado histórico em dois eventos distintos, cronologicamente separados, chamados por nós de primeira e segunda vinda de Cristo. Com isso em vista, seria bem concebível que, no progresso posterior da revelação do Novo Testamento, a segunda vinda novamente deveria ter se dividido em uma aparição dupla do Senhor, com um intervalo entre a segunda e a terceira vinda, como é o caso entre a primeira e a segunda. Tal resolução gradual da unidade da profecia do Antigo Testamento em uma série de cumprimentos sucessivos estaria bem de acordo com o que sabemos do método de revelação e até pode reivindicar uma espécie de atratividade histórica. Na verdade, no entanto, toda garantia para resolver assim a vinda futura de Cristo em dois eventos sucessivos está ausente no Novo Testamento. Seja o que for que os pré-milenistas se considerem capazes de aduzir de evidência das Escrituras em favor de sua teoria, neste aspecto o Novo Testamento não lhes oferece nenhuma ajuda. Do começo ao fim, a vinda futura de Cristo permanece um ato indiviso. Sua possível composição não é sugerida em lugar nenhum, e, no entanto, é precisamente ao longo da linha da vinda futura do Senhor que se poderia esperar que o Novo Testamento se aproximasse da concepção do milênio se tal doutrina fosse realmente parte integrante de sua esperança escatológica. A única maneira natural de distinguir o milênio provisório e a ordem final das coisas seria falar deles como suspensos em uma segunda e terceira vinda de Jesus, respectivamente. Para o escatologista cristão, isso era praticamente inevitável. Um escritor apocalíptico judeu poderia conceber o mundo eterno vindouro como precedido por um milênio e ainda assim, naturalmente falar de apenas uma vinda do Messias pela simples razão de que para ele o milênio sozinho é messiânico e no que está além do Messias não tem mais função. Mas para o cristão, a figura de Jesus como o Cristo se tornou tão central para toda a escatologia que ele, Jesus, deve ser conspícuo por meio de sua aparição e atividade em cada desenvolvimento importante. É seguro dizer, portanto, que a crença em um milênio distinto do mundo vindouro não poderia ter falhado em produzir a doutrina de uma vinda dupla futura. O mero fato de que tal doutrina é estranha ao Novo Testamento cria uma forte presunção contra a teoria. A vinda esperada de Cristo está associada inteiramente à consumação absoluta deste mundo e não à introdução de uma ordem meramente provisória de coisas. Segue-se as referências bíblicas como Mateus 25:31, Lucas 9:26, João 5:29, Atos 2:20, Hebreus 9:27 e assim por diante. Se então a teoria pré-milenar não tem e não pode ter sua origem no ensino do Novo Testamento sobre a vinda de Cristo, quais são as suas raízes reais? Em resposta a esta questão, 4 coisas podem ser mencionadas e brevemente consideradas. Primeiro, a teoria tem sua pré-formação em um certo esquema de escatologia judaica que remonta ao período do Novo Testamento ou mesmo antes. Segundo, ela reúne força
do desejo de reivindicar o cumprimento literal das profecias escatológicas do Antigo Testamento. Terceiro, ela é adaptada para evitar o medo de que a extensão universal do reino de Deus neste mundo não possa ser alcançada sob as condições atuais e com as atuais instrumentalidades. Quarto, ela apela a uma série de passagens do Novo Testamento, a maioria das quais supostamente implica o milênio por meio do ensino de uma dupla ressurreição. No judaísmo, existiam dois tipos de perspectiva escatológica. Havia a antiga esperança nacional que girava em torno do destino de Israel. Ao lado disso, existia uma forma superior que tinha em vista o destino da criação como um todo. A primeira tem sua cena na Terra, a última em um novo mundo, radicalmente diferente do presente. Agora, em certos escritos apocalípticos, um compromisso é efetuado entre esses dois esquemas desta maneira, que a execução de um deve seguir a do outro. A esperança nacional terrena recebendo sua realização em um reino messiânico provisório de duração limitada, 400 ou 1000 anos, a ser substituído no final pelo estado eterno. Sentia-se que a escatologia deste mundo e a do mundo vindouro não se misturariam, portanto, os dois eram mantidos juntos no princípio puramente mecânico da sucessão cronológica. Este compromisso judaico era distintamente devido à falta de espiritualidade nos círculos onde aparece. Não deve ser confundido com o apego ingênuo da esperança do Antigo Testamento às formas externas e terrestres de expressão religiosa. O Antigo Testamento via o espiritual como envolto no externo. Para a mente judaica posterior, o espiritual e o sensual, as coisas do mundo vindouro e deste mundo, tornaram-se claramente distintas, e sua falha foi que, com essa alternativa diante dela, não era suficientemente espiritual para fazer uma escolha resoluta do outro mundo. Agora, há razão para acreditar que parte desse espírito foi transportado do judaísmo para a igreja cristã primitiva, onde na forma de quiliasmo cristão criou uma contrapartida à doutrina judaica já existente. Seria um erro, no entanto, inferir disso que a falta de mentalidade espiritual foi a única causa responsável pelo transplante dessa ideia para o solo cristão. Em muitos casos, um motivo mais elevado e relativamente louvável entrou em jogo. Como dito, o Antigo Testamento se vale de formas terrenas e eternas para transmitir coisas celestiais e espirituais. O apego sincero às Escrituras do Antigo Testamento e uma profunda convicção de sua veracidade absoluta poderiam e ainda podem fundamentar um desejo de vê-las em toda sua extensão literalmente cumpridas, e uma vez que o mundo eterno não oferece escopo para isso, criar uma esfera para tal cumprimento no reino milenar. Em vez de lançar sobre tal estado de espírito o estigma de falta de espiritualidade e estreiteza de espírito, deveríamos antes admirar a robustez da fé que ele inquestionavelmente revela. Não obstante, acreditamos que tal fé seja uma fé equivocada. Ela repousa em uma falha em aprender a importância espiritual mais profunda das formas de revelação do Antigo Testamento e em seguir a orientação que nos é oferecida pelo Novo Testamento a esse respeito. Até certo ponto, os próprios escritores do Antigo Testamento estão conscientes do significado figurativo dos modos realistas de declaração que empregam. Em um caso como o da promessa de Isaías 2:1, segundo a qual o monte da casa de Jeová será estabelecido no topo dos montes, isto é óbvio por si só. Mas em uma extensão maior, talvez
a própria consciência do Antigo Testamento pode ter entendido essas coisas mais ou menos literalmente. Como, por exemplo, quando na mesma profecia as nações são representadas como fluindo para o monte do templo, e ainda assim o Novo Testamento mostra que mesmo em tais casos o cumprimento deve ser buscado na esfera espiritual. Tomado em um sentido amplo, o Novo Testamento se considera a realização perfeita e verdadeira do programa profético. E isso não apesar de, mas precisamente em virtude de sua compleição espiritual. Em nenhum lugar ele expressa o sentimento de que escassa justiça foi clonada para o Antigo Testamento, porque suas previsões se tornaram realidade em forma espiritual. Mas ao contrário, glorifica isso como uma realização que excede em muito tudo o que poderia ser pedido ou concebido. Seria desacreditar toda essa tendência de progresso na direção da espiritualidade e ignorar o direito da revelação de se explicar se alguém buscasse, com base apenas no Antigo Testamento, decidir quais elementos da profecia requerem cumprimento literal e, consequentemente, postular um milênio, e quais itens encontraram sua realização suficiente nos desenvolvimentos espirituais da nova aliança. O único guia seguro aqui é o que os escritores do Novo Testamento ensinam. Na medida em que, e somente na medida em que eles sustentam que certas previsões ainda guardam um cumprimento literal e realista, pode haver garantia para esperar tal e para levantar a questão se um milênio talvez seja necessário para realizá-lo. A insistência indiscriminada sobre a importância literal da profecia não era meramente uma base fraca, mas impossível para construir o quiliasmo. Na verdade, até mesmo os quiliastas mais radicais discriminam entre o que esperam e o que não esperam ver materializado no milênio. Com base apenas no Antigo Testamento, não há garantia para tal distinção. Os profetas proclamam tão enfaticamente a restauração do templo, do sacerdócio e do sistema sacrificial, quanto predizem o retorno do povo à Palestina e a reconstrução de Jerusalém. Além disso, surge a séria dificuldade de que o Antigo Testamento atribui ao cumprimento dessas coisas validade e duração eternas. A tentativa, portanto, de fazer justiça à sua importância literal por uma incorporação milenar, isto é, temporária, em formas externas, é, na melhor das hipóteses, apenas uma medida intermediária. Ainda deixaria a característica de eternidade da profecia não cumprida. Uma terceira consideração que predispõe muitas mentes a uma crença no quiliasmo tem a ver com a promessa de que o cristianismo regenerará o mundo no sentido mais absoluto, que o universo será trazido sob o domínio de Cristo. É um instinto correto que leva à afirmação de que, quando essa perspectiva é tomada em sua extrema absolutidade, as instrumentações presentes não são adaptadas ou adequadas para sua realização. A razão para isso é que na visão assim definida estão incluídas condições estritamente escatológicas pertencentes à ordem eterna das coisas, e não é uma reflexão sobre os métodos e instrumentações do Evangelho empregados pela Igreja dizer que eles não são capazes de produzi-las. Eles nunca foram destinados a fazê-lo. Somente a interposição escatológica de Deus no fim do mundo é adequada para isso. Há um ponto na vinda do reino de Deus onde nenhum desenvolvimento gradual, nem mesmo a evolução do sobrenatural é suficiente, onde o catastrófico é a única coisa no lugar. O processo sobrenatural que traz o reino de Deus participa de um caráter duplo. Ele funciona primeiro por desenvolvimento
e depois em uma crise. Para entender por que isso é assim, uma concepção clara deve ser formada sobre qual é o fim a ser alcançado por cada uma dessas ações. A diferença está em 2 pontos. Primeiro, a interposição catastrófica de Deus afeta, além do espiritual, o lado físico do universo. Ela cria um novo céu e uma nova terra. Segundo, a atividade sobrenatural progressiva gradual de Deus na esfera espiritual não produz resultados absolutos, mas apenas relativos. A partir dessa distinção, deve ficar claro o que pode e o que não pode ser esperado dos atuais instrumentos e modos de procedimento para estender o reino de Deus. A transformação física do universo está obviamente além de seu alcance de realização. Nenhuma quantidade de evangelização, nenhum grau de sucesso na conversão de homens ou na reconstrução da vida social ou política pode mudar a constituição da natureza ou erradicar as forças físicas do mal em ação no cosmos. Se alguém assumisse isso, significaria a negação de toda escatologia. Mas é ainda mais claro que uma ordem milenar provisória de assuntos não precisa ser trazida à requisição para tal propósito. A consumação deste mundo e a introdução do mundo vindouro, isso e nada mais pode neste ponto efetuar a mudança necessária. Quanto ao outro ponto, a evangelização do mundo, enquanto não se espera a completude e a perfeição absolutas no resultado religioso e moral, não há razão pela qual as forças e os instrumentos atuais a serviço do sobrenatural não sejam considerados totalmente adequados à tarefa, nem por qualquer vinda separada de Cristo e a inauguração de modos inteiramente novos de atividade sob os auspícios milenares sejam necessários. Podemos confiar com segurança no antigo poder do Evangelho para realizar tudo o que ele promete realizar neste mundo. Em nossa opinião, o desejo pelo milênio em bases evangelísticas é em parte devido a uma concepção exagerada e indevidamente otimista do que este mundo pretende se tornar por meio da influência do cristianismo na presente dispensação. Um estado ideal, no qual as forças dispostas ao lado de Cristo estarão em controle total de todas as esferas da vida, é esperado. Tal crença se reflete não apenas no esquema pré-milenar, mas também na teoria daqueles que colocariam um milênio concebido mais ou menos completamente após a analogia do outro, apenas mais espiritualizado antes do retorno de Cristo. Embora atribuam sua produção aos poderes atuais em ação na Igreja, eles, no entanto, o marcariam como um período de condições ideais da dispensação menos perfeita anterior em que vivemos. É uma questão para nossa mente se as Escrituras fornecem base suficiente para esperar isso. Alguém pode até se sentir tentado a dizer que o idealismo exorbitante de tais esperanças, como acalentado por não quiliastas, é até certo ponto responsável pela vitalidade da crença pré-milenar. É bom lembrar por esta razão que, por mais altas que as Escrituras nos encorajem a colocar nossas esperanças com referência ao futuro do reino de Deus neste mundo, há certas limitações inerentes que acompanham cada perspectiva, das quais a própria Bíblia nunca deixa de nos lembrar, para que nossa esperança não ultrapasse os métodos de Deus e espere deste mundo o que somente o mundo vindouro é capaz de trazer. Todas as nações devem ser evangelizadas, a plenitude dos gentios deve entrar e todo Israel deve ser salvo. O reino dos céus deve crescer até se tornar uma grande árvore e o fermento deve permear toda a massa. Mas tudo isso certamente não significa, nem mesmo para a mente do mais pronunciado pré-
ou pós-milenarista, que haverá um período antes do fim do mundo em que o poder do pecado e do mal será totalmente eliminado. As mesmas parábolas do reino, que parecem não estabelecer limites para a extensão progressiva do reino, também nos ensinam que o trigo e o joio, os peixes bons e os maus, permanecem juntos até o dia do julgamento. O mesmo Paulo, que nos esboça em Romanos um programa do progresso ininterrupto do reino de Deus e aponta como seu objetivo a cristianização de todas as nações e a salvação de todo Israel, da mesma forma nos ensina que, em direção ao fim, o poder do mal reunirá sua maior força e encontrará seu produto supremo e líder no homem do pecado, o sem lei, geralmente chamado de anticristo. É somente por meio de uma interpretação mecânica e unilateralmente exagerada do primeiro tipo de declarações que elas podem ser colocadas em contradição com o último tipo, o que então pode parecer tornar necessário uma atribuição dos dois elementos divergentes a dois períodos distintos. Aplicar o princípio da distribuição cronológica aqui seria apenas uma repetição para um propósito um tanto diferente do método da apocalíptica judaica. Assim como este último tentou uma separação limpa entre os estados escatológicos terrestres e superterrestres por meio da ideia do milênio, alguns agora, por meio do uso da mesma ideia, buscam manter separados o movimento do conflito indeciso com as forças do mal e o movimento do triunfo desenfreado da causa cristã. Mas a Escritura não nos dá garantia para tal modo mecânico de harmonização do que, afinal, é apenas aparentemente incompatível. A extensão do cristianismo na periferia até os confins da terra não impede uma apostasia progressiva dentro do seio do próprio cristianismo. Historicamente considerado, o dia do julgamento certamente significará o que seu nome implica que seja: uma interposição divina bilateral no estado do mundo então existente, onde tanto seu bem quanto seu mal, como forças ainda ativas, serão considerados. As passagens das Escrituras às quais os defensores da vinda pré-milenar apelam principalmente são Atos 3, 19 a 21, 1 Coríntios 15, 23 a 28, Filipenses 3, 9 a 11, 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Apocalipse 20, versos 1 a 6. Na primeira passagem citada, Pedro promete temporadas de refrigério quando Israel se arrependerá, e a chegada destas coincide com o envio do Cristo aos judeus, ou seja, com a parúcia. Agora, argumenta-se que Pedro, no versículo 21, diz: a quem convém que o céu, tempo presente, receba até os tempos da restauração de todas as coisas, coloca após este advento do Cristo uma retirada renovada do Senhor para o céu, a ser seguida após um certo intervalo pela restauração de todas as coisas. Aqui então, haveria duas vindas futuras com um período entre elas descrito como temporadas de refrigério. Mas essa exegese coloca a passagem em conflito com o ensinamento de Pedro em outro lugar em Atos, segundo o qual o retorno de Jesus traz o dia do Senhor, o dia do julgamento. Atos 2, versos 17 a 21. Uma exegese melhor, portanto, é que as estações de refrigério e os tempos de restauração de todas as coisas são idênticos. Ambos começam com a vinda do Senhor e ambos dependem da conversão de Israel. É exatamente isso que Paulo ensina em Romanos 11, a saber, que a conversão de Israel é o sinal para o fim absoluto. O tempo presente no versículo 21 não indica que a recepção de Cristo no céu ainda esteja no futuro, mas expressa um princípio escatológico fixo, a saber, que após sua primeira aparição, o Cristo deve ser retirado para o céu
até que a hora de seu segundo advento tenha chegado. Em 1 Coríntios 15, versículos 23 a 28, duas ordens da ressurreição são distinguidas, e é instado que estas consistem em crentes antes do milênio e descrentes depois do milênio. Na realidade, não há nenhuma reflexão aqui sobre os descrentes. As duas ordens são Cristo e aqueles que são de Cristo. O fim, no versículo 24, não é o fim da ressurreição, mas o fim dos eventos que concluem o mundo presente. Paulo aqui distingue o reino de Cristo e o reino de Deus. O primeiro se encerra, o último começa com o fim. Mas o reino de Cristo, que se encerra no fim, tem seu início com a ressurreição de Cristo e não com uma suposta vinda intermediária. É o reinado de Cristo agora sendo exercido no céu, no qual ele reduz todos os inimigos à sujeição. Além disso, fica claro nos versículos seguintes, no mesmo capítulo, que para Paulo a ressurreição dos crentes coincide com o estado consumado no qual carne e sangue foram substituídos. Isso dificilmente poderia ser dito do milênio. Quanto à 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, somos informados de que a perplexidade dos leitores a respeito dos mortos que Paulo busca remover pode ter consistido em nada mais do que eles temerem sua exclusão da primeira ressurreição e do reino milenar de Cristo. Isso é colocado no fundamento de que, em relação à ressurreição como tal, eles não poderiam estar em ignorância ou dúvida. Na verdade, o contexto nos obriga a atribuir a eles a dúvida da ressurreição como tal, pois Paulo os exorta a não se entristecerem, assim como os gentios que não têm esperança alguma, e lhes dá no versículo 14 a garantia geral de que na ressurreição de Jesus a dos crentes é garantida. No versículo 17, assim estaremos para sempre com o Senhor, a palavra sempre exclui a concepção de um reino provisório. Em Filipenses 3, versos 9 a 11, é enfatizado que Paulo representa a obtenção da ressurreição como dependente de esforços especiais de sua parte, portanto, não no mesmo sentido reservado a todos os crentes. Agora, uma vez que a ressurreição como tal pertence a todos, uma graça especial de ressurreição deve ser entendida, ou seja, inclusão na primeira ressurreição no alvorecer do milênio. Será observado que a adoção desta exegese deve colocar nossa passagem em contradição com a exegese quiliástica de 1 Coríntios 15, 23 a 28, pois ali, como vimos, uma primeira ressurreição de todos os crentes deve introduzir o milênio, enquanto aqui seria uma ressurreição apenas dos mártires. Na realidade, Paulo não fala em nossa passagem de uma ressurreição parcial ou especialmente privilegiada. Ele simplesmente dá expressão à ideia de que a ressurreição em todos os casos está organicamente conectada com o progresso do crente na graça e conformidade com Cristo. Um evento não fora de toda relação com seu desenvolvimento espiritual, mas o clímax adequado da transformação iniciada nesta vida. Além disso, no versículo 20, a ressurreição e a mudança de todos os crentes estão ligadas à vinda de Cristo. Em conexão com o ensinamento de Paulo, deve-se sempre lembrar que sua tendência como um todo é distintamente desfavorável à introdução de um período de transição milenar entre a vida cristã aqui e a vida eterna por vir. Paulo olha para o estado cristão atual como meio escatológico porque é um estado no Espírito, o desfrute das primícias do Espírito, a posse plena do Espírito constituindo a vida do céu. Pode-se dizer que,
Assim considerado, o presente conduz tão diretamente, tão completamente, preforma o futuro eterno, a ponto de não deixar espaço para um terceiro algo que separaria um do outro. Não importa com quais elementos ou cores concretas a concepção de um estado milenar possa ser preenchida, para uma mente assim nutrida pelas primícias da vida eterna, ela pode, pela mesma razão de que deve ficar aquém da vida eterna, não ter significado nem atração. A passagem, Apocalipse 20, versos 1 a 6, à primeira vista, parece favorecer a concepção de um reinado milenar de Cristo, participado pelos mártires trazidos à vida em uma primeira ressurreição e marcado por uma suspensão da atividade de Satanás. E é insinuado que a sequência de visões situa este milênio após o advento de Cristo narrado no capítulo 19. A questão da sequência cronológica, no entanto, é particularmente difícil de resolver em Apocalipse. Está longe de ser impossível que os 1000 anos possam ser sincronizados com os desenvolvimentos anteriores registrados e descrevam simbolicamente a vida glorificada desfrutada com Cristo no céu pelos mártires durante o período presente até o segundo advento. Os termos empregados não sugerem uma ressurreição corporal antecipada. O apóstolo fala de almas que viveram e reinaram e encontra nisso a primeira ressurreição. A cena desta vida e reinado está no céu, onde também as almas dos mártires são contempladas de acordo com Apocalipse 6 e 9. As palavras "esta é a primeira ressurreição" podem ser uma rejeição pontual de uma interpretação mais realista da mesma frase. O simbolismo dos 1000 anos pode consistir nisto, que contrasta o estado glorificado dos mártires, por um lado, com a breve temporada de tribulação suportada aqui na terra, e por outro lado, com a vida eterna da consumação. A prisão de Satanás por este período marcaria então a primeira conquista escatológica de Cristo sobre os poderes do mal, distinta da atividade renovada de Satanás em direção ao fim. Em relação a um livro tão enigmático, seria presunçoso falar com qualquer grau de dogmatismo, mas a ausência uniforme da ideia do milênio no Novo Testamento em outros lugares deve tornar o exegeta cauteloso antes de afirmar sua presença nesta passagem. Amém.